pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial, que é um objetivo muito marcante, muito importante. Todas as vezes que a gente ouve falar sobre Deus, a gente ouve falar sobre esse objetivo dele, e no vídeo de hoje a gente vai explicar mais um pouco sobre isso. Eu vou começar lendo aqui um versículo que está no Salmo 91, versículo 15, no finalzinho do capítulo, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bem, pessoal, a gente sabe que o salmista ele sempre teve muitos inimigos, né? Era uma pessoa poderosa, era um rei, e ele tinha muitas pessoas, né, que tramavam dia e noite contra ele. Então, ele se apegava com Deus e Deus sempre livrava ele, sempre dava esse livramento para ele, né? E um dos objetivos de Deus no relacionamento com qualquer pessoa é livrar, é salvar ela de algo que aprisiona, né, que perturba, que oprime ela. E esse objetivo de Deus, ele é tão forte, tão importante, que quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente descobre que não tem o que Deus não faça para salvar uma pessoa. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para salvar uma pessoa, né? Deus é capaz de mandar alguém, o próprio filho para morrer, para salvar as pessoas. Então, Deus, o tempo todo, dia e noite, né? Ele tem esse propósito de salvar, de livrar. Ele usa as pessoas que se relacionam com ele para dar uma palavra, para dar uma mensagem, para alertar alguém sobre algo. De diversas formas, Deus tenta salvar, né? Livrar as pessoas. Elas merecendo, elas não merecendo. Deus, ele tem esse propósito. Ele sabe o que ele faz, né? Ele sabe o momento que ele deve livrar, que ele deve salvar. Então, quando a gente ouve falar sobre salvação, a gente imagina assim situações, né? Que alguém está oprimido, que alguém está desatento, né? Sobre certas coisas, não conhece. Às vezes, a pessoa que ela necessita de salvação, ela não percebe que ela necessita de salvação. A gente sempre ouve, né, quando alguém fala de Deus, ela diz: Deus vai te salvar, né? Deus quer te salvar. A gente pensa: como assim salvar, né? Eu levo uma vida comum, normal, não tem nada me oprimindo, como assim Deus quer me salvar? Né? Eu não preciso de salvação, eu já tenho Deus. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Até nós mesmos, que somos cristãos, que desde criança a gente se relaciona com Deus, ou há muito tempo a gente se relaciona com Deus, a gente acha que não tem do que Deus nos libertar, né? O que Deus vai me libertar? Eu levo uma vida reta com Deus, né? Todo o tempo. Mas aqui no Salmo 91, o Senhor diz que quando essa pessoa busca conhecer a Deus, quando ela se relaciona com Deus, né, quando ela se apega com amor a Deus, que ela invoca a Deus para lhe livrar, né? Deus, ele diz aqui, ó, que eu lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai lhe mostrar do que ele vai lhe salvar de algo que você não está percebendo, que você acha que você não está aprisionado, mas na verdade você está. E no decorrer dos vídeos que a gente tem falado, a gente tem dito muitas verdades, né, sobre se relacionar com Deus, principalmente, é uma primeira delas, né. O relacionamento com Deus, ele é o inverso da religiosidade, né, aquela coisa que tem que ser assim, se não for assim, não é de Deus, né. Então, aquela coisa estrutural, né? Parece que Deus está morto, parece que você não pode orar, conversar com Deus, perguntar para Deus e ele lhe falar, como se não houvesse essa possibilidade, né? Então,
a religiosidade, ela faz com que, como se o nosso Deus estivesse morto, como se ele não tivesse vivo, como se a gente não pudesse consultar e perguntar para ele, perguntar e tirar dúvidas sobre diversas coisas. Então, o relacionamento é um meio principal, né, de libertação, né, de salvação, né, das pessoas. E se relacionando com Deus, a gente aprende sobre as virtudes, né, se liberta das falsas crenças que a gente tem, que nos levam a tomar atitudes que vão nos destruir, que vão nos aprisionar. Né? A gente entende o sentido do amor, o sentido da esperança, o sentido da personalidade, de ser uma pessoa autêntica, né? Enfim, muitas coisas, né, que o salmista viveu. O salmista relatou, né, nas escrituras sobre tudo que ele aprendeu com Deus, sobre todas essas virtudes, sobre tudo que levou ele a ter um relacionamento intenso, firme com Deus. Então, esse relacionamento é meio de libertação, né? Tudo que nós temos ensinado aqui sobre a fé, sobre diversas coisas que libertam as pessoas, né, dessas crenças que fazem a gente ter um entendimento distorcido sobre Deus, sobre as coisas de Deus, né, sobre atitudes que a gente pode tomar que estão nos levando ao erro, que estão nos aprisionando, né? Então, quando Deus ele quer nos salvar, ele quer nos mostrar isso, ele quer comunicar isso para a gente de alguma forma. Ele quer que a gente entenda, compreenda que isso é importante, isso que é importante aprender. Às vezes, quando as pessoas querem se aproximar de Deus, elas querem saber se é pecado isso daqui, se é pecado isso daqui, se é pecado isso daqui. É verdade? Eu vejo muito assim, muitas pessoas quando ouvem falar de Deus, né? Elas querem saber, é pecado isso aqui, é pecado isso aqui. Umas coisinhas padrões, né? Sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado. Mas tem coisas muito mais importantes para você saber antes disso sobre Deus, sobre as virtudes, sobre o relacionamento, sobre como você desenvolver essas virtudes. Quando você desenvolver isso, você vai saber o que é pecado, o que não é pecado, o que entristece Deus, o que não entristece, igual como você se relaciona com outra pessoa. Quando você se relaciona com uma pessoa comum, você sabe o que ela gosta, o que entristece e o que não entristece, mas você só sabe quando você se relaciona com ela. Então, isso é mais importante do que saber coisas, padrõezinhos que às vezes são regras humanas, né? Então, não se prenda a coisas, né? A costumes, a pessoas quando você for se relacionar com Deus. Então, às vezes, as pessoas elas têm opiniões sobre Deus sem mesmo conhecer, sem mesmo ter um dia se relacionado com Deus. E eu ouço muito assim, quando alguém vai falar sobre Deus, né, sobre esse universo cristão, aí as pessoas sempre citam alguém, mas fulano fez isso, Beltrano fez isso. Então, as pessoas enxergam outras pessoas, né? Mas se você for perguntar, experimente fazer isso. Quando você comentar sobre Deus com alguém, ouça o que ela vai dizer. Se ela começar a falar de pessoas, fulano, pastor ciclano, pastor Beltrano, então essa pessoa, ela não sabe muita coisa sobre Deus, ela nunca se relacionou com Deus, ela só sabe olhar as pessoas, como o relacionamento daquelas outras pessoas foi com Deus. Então, as pessoas, elas estão em segundo plano na nossa vida. Para a gente se relacionar com Deus, a gente deve conhecer a Deus, saber quem Deus é, para poder a gente se libertar das coisas que nos aprisionam. E fazendo assim, Deus vai nos mostrar. Quem convence uma pessoa de que ela está aprisionada a algo é o nosso Deus, não somos nós. Nós, pessoas, eu, Helenice, estou
falando uma palavra que não é minha, que não vem de mim. Essa palavra se cumpre porque essa palavra veio do nosso Deus, não é minha, não vem de mim. Então não sou eu, não é a minha pessoa que deve dar fé e influenciar alguém e a pessoa ter um comportamento por causa do meu exemplo, da minha. Não sou eu. Eu, graças a Deus, tenho uma vida com Deus, né? Mas é Deus que nos convence, é o relacionamento com Deus que Ele nos mostra. Olha, meu filho, é assim, ó, é por aqui, ó, tô lhe mostrando, é isso daqui. E é Ele que vai nos convencer. As pessoas dificilmente nos convencem, porque quando alguém está falando alguma coisa, a gente olha para ela, né? É isso que as pessoas costumam fazer, olha para os defeitos do outro que está falando. Então, essa é a maneira, né, da gente se libertar. Então, é assim que a gente alcança a salvação o tempo todo, nos relacionando com Deus. Não é só a gente fazer umas coisinhas robóticas e se considerar salvo. O tempo todo Deus está nos libertando, nos salvando, quando a gente vai se relacionando com Ele. Até o dia que é o dia, a nossa hora, né? Então, pessoal, essa mensagem que eu tenho para vocês, né? E tudo que eu aprendi com Deus, né? Eu repasso aqui para vocês. Tudo que Deus me pede, né? Para repassar a vocês, eu repasso a vocês. E eu sei que todas essas palavras vão contribuir na vida de vocês, vão contribuir para o desenvolvimento, né? E para o relacionamento de vocês com Deus, tá? Isso que é importante, isso que importa. E é isso, muito obrigada.